Continuando o assunto culpabilidade, é importante que a gente faça um paralelo. Nós verificamos nas aulas anteriores que existem exclusões de culpabilidade referente ao desconhecimento da ilicitude do fato, a inexigibilidade de conduta adversa e a inimputabilidade. Mas é importante que a gente verifique que, na verdade, para cada exclusão de culpabilidade, é possível que haja não elementos para exclusão, mas elementos para diminuição dessa culpabilidade. Justamente naqueles casos em que o magistrado ele verificou a tipicidade, verificou a presença da ilicitude, verificou a culpabilidade, está presente a culpabilidade. Não é caso de isenção de pena, mas de repente é caso de diminuição da pena. E aí então surgem as diminuições de pena que são relacionadas a essas excludentes. Por exemplo, no caso das discriminantes putativas, é possível que o agente ele tenha, embora tenha havido erro plenamente justificável, ele tenha agido na modalidade culposa. Ele foi negligente ou ele foi imprudente, consequentemente ele vai responder pelo crime na modalidade culposa, se houver. Lembrando que culpa é exceção, são raros os tipos penais que admitem a modalidade culposa, mas se existir, ele vai responder nessa forma culposa. Então seria uma diminuição da culpabilidade. Em se tratando do erro de proibição, para isentar de pena no artigo 21, é aquele erro de proibição excusável, ou seja, o agente realmente ele desconhecia a ilicitude do fato. Mas se de novo ele poderia ter ido atrás dessa informação e evitado a prática daquele fato, a gente está diante de um erro de proibição inexcusável, que vai simplesmente diminuir a pena. Então aqui a gente tem um paralelo, o erro de proibição, inexcusável, né? Excusável é o que isenta, inexcusável e vai só diminuir a pena. Em se tratando da coação irresistível, e lembrem que daí a gente vai estar falando, embora o código não diga, a gente vai estar falando da coação moral irresistível, essa isenta de pena pelo artigo 22. Há uma inexigibilidade de conduta adversa. Mas se a coação ela for resistível, ele vai ter a pena atenuada. Qual é a diferença, Andréia, de diminuir a pena e atenuar? A diminuição ela vem nos patamares previstos pelo legislador, né? Diminui de 1/3 a 2/3. A atenuação, ela está lá na segunda fase da dosimetria da pena e o legislador deixou a cargo do magistrado fazer essa atenuação. Em regra, não pode ultrapassar 1/6 da pena base. Então aqui é a terceira fase da dosimetria da pena, aqui é mais branda, né? É mais sutil e seria na segunda fase da dosimetria da pena. Igualmente, no artigo 22, a gente tem obediência hierárquica. Aqui é necessário que seja de uma ordem não manifestamente ilegal, ou seja, o agente ele atendeu a ordem do superior porque ele achou que fosse lícito. Agora, se ele sabia que era ilícito fazer aquilo, ele também vai responder pelo crime, mas de novo ele vai ter uma atenuação da pena. Então, da mesma forma, no artigo 65, inciso 3º, a linha C, a gente tem a coação, e no artigo 65, inciso 3º, a linha C, a gente tem essa outra forma de obediência hierárquica. E aí, por fim, aquelas três relacionadas à inimputabilidade. O inimputável é o que fica isento de pena por uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e que no momento da ação ele estava inteiramente incapaz. Mas se essa pessoa que tem a patologia, ela ficou parcialmente incapaz, ou seja, não inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato, o que vai acontecer? Eu vou tratá-la como semi-imputável, e aí ela vai ter só uma diminuição de pena. Vale lembrar que lá na frente a gente vai verificar que nesses casos nós temos uma sentença condenatória, porque ele é responsabilizado, mas o juiz ele pode trocar essa diminuição de pena por uma medida de segurança. E aí quem vai dizer isso são os artigos 96 e seguintes que tratam das medidas de segurança. Em se tratando de menoridade, nós temos a menoridade do artigo 27, que isenta de pena quando é menor de 18.
Mas se ele for maior de 18, né, completou 18 e menor de 21 anos, nós vamos falar da menoridade relativa, e essa é uma mera atenuante de pena. Das atenuantes é considerada das mais importantes, mas ela não isenta o agente de responsabilidade, ou seja, ele responde pelo crime, mas ele tem uma atenuação. E aí, por fim, quando a gente fala de embriaguez, lembre-se que a embriaguez do 28, parágrafo 1º, é aquela embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente ficou inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato ou de se autodeterminar. Agora, se essa embriaguez ela for incompleta e ele ficou parcialmente incapaz de entender a ilicitude do fato, não há que se isentar de pena. Aí a gente vai aplicar o 28, parágrafo 2º, e ele vai ter só uma diminuição. Então ela também é uma embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, mas ela simplesmente diminui a pena porque ele tinha uma certa capacidade de entendimento, não total, mas parcial. Então vejam que sempre é possível, né, numa defesa, por exemplo, você trabalhar com uma tese e uma subtese. Você pode pedir, num primeiro momento, uma excludente de culpabilidade, mas entendendo que não estão presentes os requisitos daquela excludente, fazer como subtese uma diminuição de culpabilidade. Ou seja, que essa pena ela seja diminuída ou atenuada, ou ao invés de responder por um crime doloso, nesse caso, a culpa imprópria, responder por um crime culposo. Então, aqui a gente fecha tudo aquilo que se refere à culpabilidade. Culpabilidade, excludente de culpabilidade e diminuição de culpabilidade.